Estou aqui diante de uma impressionante escultura de um cavalo em bronze, uma obra que chama a atenção aí, não apenas pelo tamanho, né, e imponência, mas também aí pelos detalhes cuidadosamente trabalhados. E o cavalo aí é um símbolo histórico de uma força, liberdade, movimento, e aí ganha aqui uma representação artística que parece quase ganhar vida, né? Olha que espetáculo. A textura do bronze marcada aí pelo tempo e pela luz cria diferentes nuances ao longo do dia, tomando aí cada olhar uma nova experiência, né? Mais do que uma peça decorativa, essa escultura convida o público a refletir sobre a relação entre a arte, natureza e cultura, transformando o espaço ao seu redor em um verdadeiro ponto de contemplação.